Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Yets de Wahrheit. Esse vídeo não é recomendado para seguidores que desejam preservar suas crenças. O meu canal é um canal de desconstrução de crenças gerais. Obrigada pela compreensão. Entre 2019 e 2020, conversando com o Paulo, um seguidor, trocamos muitos áudios, falamos sobre muitas coisas. Tentei transcrever os áudios da melhor maneira possível, resumir os assuntos e, para que a edição não ficasse complicada, não vou colocar fotos no vídeo. Tranquilamente poderão escutá-lo ou, se desejarem, também ler a transcrição. Paulo disse: Yeti, sim, eles começaram a dizer que a Terra é plana e que talvez os planetas e astros sejam apenas uma espécie de projeção que nos dá a ilusão de corpos celestes esféricos ou qualquer outra teoria que eles não mencionam. Você mesma também tinha falado sobre nos enganarem com hologramas, mas não se referiu a esses hologramas que eles nos apresentaram. Quando assisti um vídeo seu em 2010, você instigava a questão da possibilidade de não haver cosmos, planeta, e fez sentido para mim, e todo o seu conteúdo me prendeu. Eu disse: Paulo, eles falam intencionalmente da possibilidade de serem projeções holográficas, etc. Eles são contra-autorizados. Agora pensa numa intenção nesse caso. Seria essa que querem que as pessoas adivinhem se eles sabem mais do que falam? Eles dão mínimos pedaços de verdade e, ao mesmo tempo, escondem a verdade real. Você pode ver essa tática repetida muitas vezes. Porém, mesmo quando disserem ou nos deixarem ouvir, pensar ou imaginar que eles estão a nos dar a verdade, e isso quando muitos dos nossos já são convencidos, de que um deles ou alguma coisa desse mundo cárcere tem a verdade. Eles, os convencidos pelos contra-autorizados, com seus títulos ou personificação de humanos comuns, buscadores da verdade, e todos os outros humanos devem se indagar. Dentro da prisão conseguimos a verdade? E ainda por cima, pelo aprisionador? É do interesse dele que a tenhamos a verdade? Você pode imaginar o que esses convencidos nossos, vão responder? Eles permitiram que outros desligassem seus cérebros. Então, eles vão aceitar qualquer justificativa para não se questionarem, mas deveriam, todos, até mesmo os nossos, com a mente acadêmica, porque eles também são convencidos igualmente pelos contra-autorizados. E o Paulo disse: Yeti não é o aprisionador, é gente nossa. Todos esses ilustríssimos autores, escritores, youtubers, influencers e os demais espalhados por todas as plataformas sociais. Enfim, são os nossos, desde os anos iniciais, que nos deram essas informações. Não pode ser que todos estejam errados e sejam falsos. E eu disse: você está brincando ou falando em tom de brincadeira a verdade do que pensa? Eles conseguiram te convencer? Estou sendo jocoso, Yeti, mas compreendi perfeitamente que onde estamos não circulamos sozinhos. O transitar de pernas neste mundo é bem caótico. São pernas humanas e pernas de falsos humanos. Estamos sendo acompanhados. E, a bem dizer, estamos mal acompanhados. Antes estivéssemos sós. Você disse das plantas que são similares, as venenosas e as que são comestíveis. E isso é mesmo o que falta a nós humanos, imaginarmos se tudo aqui tem o similar, o parecido, que assemelha ao outro, qual é o similar da espécie humana, como você disse no vídeo? E fez minha cabeça se abrir. Nossos similares são eles, somos o que faz o bem e eles o que fazem o mal. O ruim é que estejam disfarçados, bem camuflados entre nós. E eu entendi, Edith, que os controladores ocultos aos nossos olhos e conhecimento os usam para passar para a gente o que devemos fazer, pensar e agir. Eu não tive dificuldade de compreender suas explicações. E eu disse: Paulo, como eles poderiam aqui, onde estamos, falar conosco, sem levantar suspeitas de como o jogo todo em que fomos inseridos funciona realmente?
há diversas maneiras que já expliquei, mas uma delas é através desse povo dele. E a melhor forma de enganar a vítima é se tornar parte dela e do povo da vítima. E os que nos manipulam os inseriram entre nós. Aliás, alguns chegaram em algumas partes antes de nós, como expliquei, quando criaram tribos, nações, quando criaram grupos de divisões sociais. Assim, eles usam essas pessoas deles pelos seus corpos, suas imagens, suas vozes, expressões físicas. Não esqueçamos que dão a eles títulos, vida profissional e privada, enfim, os humanizam com o bem e o mal da própria natureza do gerador de tudo isso. Os transformam, produzem e os constroem para representar e ensinarem o que eles, os grandes controladores, precisam que funcione aqui, onde pisamos. E esses aí se tornam outdoors, propagandistas, promotores, repassadores, mensageiros, representantes, influenciando comportamento, ideias, pensamentos, desejos, mudanças de hábitos, manias, oferecendo criando possibilidade de nova aceitação e tudo aquilo que expliquei e você certamente já deve ter lido ou escutado. Yeti, sim, eu lembro e lembro também do seu vídeo que você disse do porquê entre eles não existir nenhum humano que nasceu para formar massa. E se forma massa, então esse humano vai viver para sofrer. E ainda esse viver será com uma venda nos olhos da mente. Esse humano aí nunca pode e nem poderia estar entre eles. E você disse o que aconteceria se um dos nossos humanos estivesse com eles, por mais corrupto que fosse. Se não fosse um psicopata, ele daria com a língua nos dentes, revelaria tudo. Se soubesse da verdade cruel que existe por trás de tudo, ainda que seja um jogo, ele falaria. É verdade, eu consegui criar as cenas do que você explicava na minha mente. Somente um psicopata poderia aceitar estar com eles, sabendo de tanta crueldade, ou se descobrisse como aqui funciona para nós, como humanos, né? E para nós, fora da percepção de vida, que é o estar fora daqui. Eu amei esses vídeos. Sim, lembro do vídeo que você se refere. Aliás, as mesmas explicações repeti em outros também. Mas voltando ao assunto das teorias terra plana ou a teoria heliocentrista. Como você deve lembrar, há também um vídeo no qual eu disse que, seja qual for a teoria, funciona se eles quiserem. Eles, aqueles e tudo aquilo que forma o grande sistema e todos os outros subsistemas, e assim segue. Lembro sim, eu sempre revejo os antigos, mesmo quando você sobe os novos. Faço a atualização para ligar os pontos que as dúvidas e o questionamento me causam quando os assisto, e sempre consigo resposta, ou no vídeo antigo, ou nos novos que você vai reexplicando. Pois é, eu nunca recebi dos blocos de imagens, os BIs, amostras de planetas, cosmos, universos, ao contrário, e tudo de informações relacionadas a esse tema que já nos deram como verdade. Eu nunca recebi, como eles falam. Afinal, nos contaram por livros de gente acadêmica, dos exibidores de títulos. Eles não nos deram como possibilidades apenas, eles falaram que é verdade, não é? Eles enfiaram na tal história como sendo ela do passado real e assim fica pra gente, como sempre, né? Do passado que não se pode provar e pronto. Aí se provam é com as provas deles, com aqueles que vão provar que são pessoas deles também. Resta aos tolos acreditar neles. E se precisarmos de provas, se nós queremos provas, eles produzem mais livros antigos, papiros, rabiscos em rochas, estudos, pesquisas, descobertas, invenções achadas. Como foi conveniente para o jogo nos aprisionar nessa coisa de que eles estão sempre achando, descobrindo, não acha? E o Paulo disse, sim, são os cínicos desalmados. Não importa o que tenham que fazer para manter esse mundo empesteado de mentira e crueldade. E eu disse, a mensagem deixou eu saber que nos sentimos em algum local.
Sabe, não dá nem bem para explicar o tal local, porque não seria esse nome. E os nomes que as nossas mentes entendem são aqueles que eles nos dão. Toda a referência de todas as coisas, os nomes, tal, a gente recebe deles mesmos. E eu disse, mas veja na mente minha explicação. Imagine que nos percebemos num local e aqueles que chegaram para ser os que dariam nova direção encheram as mentes com diferenças. E elas podem ser muitas, desde teorias, visões, ou quando eles ofertam outras informações em escrita ou pela escrita, os detalhes ou mais detalhes de outras possibilidades. E das duas teorias, a da Terra plana parece fazer mais sentido. Se usarmos nossa mente para pensarmos como nos sentimos aqui, nós humanos, quando pisamos, nós precisamos de algo plano, sólido e plano, para que possamos andar, para nos sentirmos seguros. Se você anda cheio de relevo, você não se sente seguro, mas a gente anda. Você só vai se imaginar pisando em rochas e andando por montanhas na sua mente se você quiser, mas no mental é sentir-se sempre no plano, ou voando, flutuando, nunca em relevos. Isso somente quando a mente está sonhando alguma informação que precisa dessas imagens de relevos. Na verdade, a mente ela está imaginando o que ela viu aqui nos cenários que pisamos, não é? Relevos e tal, mas para ela se sente num plano ou flutuando ou voando. E eu disse, não explico isso querendo relacionar com outros assuntos que eles criaram puxadinhos e extensões. Essas aí apareceram atropelando a mente daqueles que mal conseguiram compreender o primeiro assunto. E elas chegaram avassaladoramente bem depois do assunto Terra plana que o sistema lançou, porque esse assunto é dele também. Eu continuei, mas eu digo a você sobre um plano. Por se aproximar de um palco e da gente se sentir em algum local. A mente certamente não pensaria que todo esse cenário está em uma esfera, mas a mente pensaria que pode estar em algo plano. Mesmo a gente sabendo que estamos numa esfera, né? A gente já está convencido, nós todos moramos numa bola, pois aprendemos na escola, é um planeta redondo. A nossa mente só recebe, algumas repetem e até acredita porque escutaram e fixaram, não é porque se sentem numa esfera. Pensa agora num palco. Pode ser um palco teatro, o que for. Ele é plano. Se eles ensinarem nesse palco cenas nos Alpes, as montanhas e todos os relevos são formados em cima de algo plano desse palco. Eles podem colocar tudo mais nesse palco. Não existe um plano em cima de relevos, mas existe relevos em cima de algo plano, certo? Mas Yeti, eles sugerem muitos redondos flutuando no ar. Eles não tiraram essas ideias do nada, não é? E eu disse, não, porque aqui dentro é tudo roubado de nós mesmos, ou de algo que a própria sala existencial já teve, esse espaço que a gente vive, né? Antes deles corromperem, deformarem, ocultarem, transformarem, e daí você pode seguir. Imagina um novo dono de uma firma de um jogo online, fazendo mudanças, modificando, tornando tudo em outra coisa, mas ele vai acabar reaproveitando muito do que já tinha de bom aquele jogo para não perder os clientes, as pessoas que amam aquele jogo, os jogadores. E Paulo disse, faz sentido, Yetzi. Enquanto ouvia o que você explicou, experimentei que a minha mente pensou sim em algo plano e reto. Certamente não é uma esfera. E Paulo disse, mas você acha que algo assim como coisas redondas, coisas esféricas, podem flutuar no ar? E isso não quer dizer que é nosso mundo? Alguma outra coisa que nós ou a sala existencial tínhamos inspiraram a eles?
E eu disse, sim, a gente com a mente aprisionada não sabe de nada, sabe o que eles falam e contam. A gente não lembra de nada, eles sabem tudo. Eles podem misturar coisas roubadas nossas, dos animais, da sala existencial, desse espaço em que nos sentimos vivos. Eles podem estar nos dando a ideia de outra coisa para ser a coisa que eles já fixaram para a gente como verdade. Mesmo que a gente nunca viu e nem veja, pois dizem estar milhares de quilômetros, né, um outro planeta, outro espaço, e ainda assim vai ser visto somente com os aparelhos que eles criam. E um dia, se eles quiserem fazer tudo ser verdade, porque eles sabem como tudo aqui funciona, como nós funcionamos, e esse funcionamento nosso inclui como somos enganados facilmente. E o importante é nunca favoritar nenhum assunto que eles forem liberando, pois aqui dentro tudo serve como manual do jogo, como dicas, pistas, chaves, pecinhas para encaixarmos nossos quebra-cabeças. O quebra-cabeça nosso individual e aquele grande que montamos com outros nossos, todos os humanos, sobre o mundo em que estamos. Não escolha defender nenhum. Ouça e assista ao que mostram, sem deixar a mente ser dividida, ser fisgada por nenhum dos assuntos, ainda que alguns provoquem um convencimento mental e possam fisgar a mente de maneira a fazê-la ver identificação com o assunto e a faça se prender e buscar mais, mais e mais. E aí você já sabe como isso segue, né? Buscar dentro do sistema. É ficar dentro dele mesmo. E o Paulo deu risada. Sim, eu sei, Edson. Eu me aprimoro muito com seus vídeos. Eles elucidam muitas dúvidas, me libertaram de muitos incômodos que eu tinha desde garoto. E eu percebi que a mensagem que você passa nos alerta sobre tudo. Você aborda diferentes tópicos. E com sua maneira simples de explicar e nos passá-la, você me deixou curioso sobre sua maneira de traduzir da imagem mental para nós e de como lidar com os assuntos. Como você costuma dizer, você tem que esmiuçar, debulhar, desconstruir a falsidade, enganações e as mentiras integradas nos assuntos que nos dão para conhecer e para vivenciar no dia a dia de nossas vidas e repassando para gerações futuras. E tudo bem mastigadinho. Você sabe fazer isso como ninguém consegue. E eu disse a ele, é meu jeito de mensageira, mãe. Gosto de fazer bem fácil, mas é que a mensagem exige isso, seja fácil para qualquer humano, em qualquer idade, possa compreender. Claro, isso quer dizer desde criança até adultos. E eu disse, Paulo, não se esqueça que quando eles criam esses movimentos que trazem revelações e novas, entre aspas, verdades das verdades antigas, aquelas antigas que passaram a ser as possíveis mentiras atuais, quando eles, sabe, era verdade, mas a gente descobriu que é mentira. Quando eles criam grupos sociais para nos dividir, os nossos são fisgados. Eles precisam atrair mentes que se identifiquem com as novidades ou substituam as que já tinham. E fazem isso para ver o toque humano. E assim outras mentes continuem chegando, porque uma mente vai identificando outra mente humana. Se a mente humana é atraída pelas mentes falsas humanas, imagina o que acontece quando ela encontra mentes humanas reais. Por isso, neles todos e em tudo deles, há gente nossa, boa gente, com boas intenções, com a mente aprisionada, mas com intenções sérias de fazer a coisa proposta pelas divisões prisões funcionar. E inconscientemente estão ajudando a funcionar como o aprisionador precisa. E Paulo disse, não se preocupe, isso já vi em seus vídeos antigos também, estou ciente. E Etty, quando conheço alguém e ela se coloca à minha frente em atitude de imposição, repetindo o pacote de assuntos que baixou na própria mente, com sintomas de que a mente está caída no truque do convencimento mental do qual foi vítima, como todos nós fomos um dia, mas que o nosso papel é escapar desse convencimento, e aí uma dessas mentes abarrotadas por crenças e convencida pelo povo que se oculta entre nós, nos passa as informações. E aí essa pessoa está ali diante de mim, impondo que eu acredite
como ela acredita e me deseja aprisionada como ela. Para mim, ela é supostamente estúpida e má. Estúpida porque não pensa por ela mesma, e má porque ela está repassando grilhões para outras mentes. Está me contaminando com a fraqueza da sua mente. Se a mente está fraca, ela é uma mente doente. Hoje em dia eu vejo dessa forma. Quando você explicou isso, desde os seus vídeos antigos, no começo eu não dei muita bola, mas depois fez tanto sentido e eu experimentei na pele. No Natal, quando familiares se uniram e numa roda comentavam desses assuntos que recebem dos livros, dos aprendizados e conhecimentos que nos dão, mas eles fizeram se sentindo superiores a mim, porque andei falando com eles sobre a mensagem e de você. Mas eu sou quem me sinto inteligente e superior quando eles agem assim. E o Paulo disse, se eles me ouvirem falar assim deles, né, que o Paulo se sente superior, eles vão usar as frases do sistema e dizer que é o burro se sentindo inteligente, e que eles são inteligentes se fazendo de burros, e o burro não pode se fazer de inteligente. Eu até me enrolei toda agora, mas você entendeu, Ian? Eu disse, sim, entendi. E Paulo continuou, principalmente entre a maioria deles, eu me sinto mais inteligente. Talvez não seja essa a palavra. Às vezes me pergunto a natureza real desse sentimento. E seja paciente comigo. Eu sei que você vai dizer que não devemos nos sentir superiores a eles. Eles estão apenas sedados. Mas eu ainda não alcancei o nível de sua mente. Ainda não tenho uma mente Desejo que a minha mente alcance o mesmo nível da sua. Na verdade, se alcançar o mais próximo possível, já me darei por contente. E para provar a você que não estou inferiorizando a eles, vou explicar. Mesmo que eu me sinta superior, sem querer, ou por culpa deles mesmos, pois me deixaram nessa situação de superioridade sem que desejem me fazer sentir superior, querem que eu me sinta inferiorizado. Mas aí, veio a pergunta. Eu sei que a tenho por causa de crenças que ainda não desconstruí completamente. São resquícios, como você disse. Pensei, isso não poderia significar que eles, sendo a maioria, que está pensando conforme o sistema passou a eles, não caberia uma questão? Se são milhões de mentes pensando e agindo da mesma maneira, não teria que a minha mente aceitar que elas não podem estar todas erradas? Eu pareço estar num mundo apenas com sua mente. Se eu não converso contigo, não há outra para me compreender completamente. Talvez em partes, mas não há outra para compreender o alcance que minha mente está agora. E eu não tenho dúvidas de que minha mente se identifica com a mensagem, vê sentido e acredito nela, ainda que você disse para não acreditar e nem desacreditar, apenas conhecer e sentir a mensagem. Eu entendi isso. E o Paulo disse que entendeu, explicou, e eu resumindo, né? E ele disse, o que me acontece nessas horas de pensamentos confusos assim? E eu disse, você diz isso porque elas são milhões e nós que estamos vendo fora somos poucos. Portanto, podemos estar errados. E ele disse, mais ou menos isso, Yetzi. Estou pensando sobre frases que para essas mentes têm lógica, têm sentido. E eu disse, compreendo. Bom, anos atrás, eles começaram com a agenda gaysista para quebrar a família, atacar os héteros usando a homossexualidade, comprometendo os homossexuais da massa que nunca agiria ou pensaria como o sistema liberou com suas pessoas, movimentos e todo o pacote para atrair mentes incautas humanas e servirem para fortificar. Bom, lembra o que eu disse, eles precisam que mentes de humanos reais sejam fisgadas para seus antros de perdição, destruição, divisão, etc. Alguns humanos nossos, né, se identificaram com o que essa gente falsa estava propondo, estava oferecendo. Numa certa altura desses anos, os pedófilos, gente deles mesmos, alguns com títulos de filósofos, professores, doutores e outros, questionaram que a pedofilia era amor. Vimos textos inaceitáveis de supostos pedófilos, ou aqueles que são deles, e por isso podem se expor sem medo, dizendo que as crianças tinham direito ao prazer
E eles, quando estavam com a criança, era amor. Imagina um dos nossos aqui normais falar isso, iria para cadeia, né? Mas se eles falam, aparecem na televisão e tudo, não vão presos, não somem, não são mortos, é porque fazem parte deles mesmo. O absurdo é que a criança não tem discernimento suficiente nem para entender sobre a vida infantil dela, mas podia encarar a disfunção do pacote de emoções e comportamento da vida de adultos. E elas tinham que ser objeto de prazer para eles. E todos tinham que entender, as pessoas tinham que aceitar isso. Isso porque eles estavam, naquela época, dando direitos a todos. Portanto, se todos têm que viver e deixar viver, pela frase do sistema, os pedófilos começaram a exigir a parte deles. Quem era a maioria aí? Não era de pessoas que se revoltaram com o absurdo? Sim, era. Mas não foi considerada que ela estava certa, porque o mundo estava rodando o programa de quebra da família e guerra entre héteros gays, destruição da inocência, do normal que todos estavam acostumados. Ainda que não fosse o normal mais perfeito, era assim que estávamos acostumados a viver, etc. Mesmo que a maioria fosse nós, né, o que não estávamos aceitando, aqueles que estavam desejando manter a família, essa maioria era composta do quê? De pessoas humanas com suas crenças diferentes. Unidas, elas só tinham o laço da não aceitação do que ouviram sobre crianças terem que ser vítimas de pedófilos, porque eles queriam convencer a todos que isso é amor e que as crianças têm direitos a ser amadas por eles. E quando eu falo aqui sobre pedófilos, que eu já expliquei em vídeos, são os pedófilos gays, homossexuais e os héteros, porque tem gente que pensa que pedófilos são todos héteros. Não, há pedófilos que só se interessam por meninos. Esses são pedófilos homossexuais e tem aqueles que querem meninas. Então são os héteros. E tem mulheres pedófilas que só querem meninas, outras que só querem meninos. Continuando, eu disse, portanto, essa maioria que era composta de bons humanos não era maioria, porque é dividida entre nós. E entre nós não há maioria real, porque todos os humanos estão em maioria, sendo maioria em divisões diversas que o sistema criou. Isso se torna uma minoria. Na verdade, é a fraqueza total da gente. E percebam os nossos inimigos. Olhem bem como eles agem. Eles se dividem em grupos, em divisões para criar divisões para a gente, mas eles estão unidos em um só. Nós não. Nós éramos para ser um só, mas estamos divididos completamente. Não há uma união entre nós e há união deles. Eles são unidos. Tudo contra nós. E nós divididos contra nós mesmos, não contra os nossos aprisionadores e enganadores. Eu disse, e veja, numa guerra, inocentes são os primeiros a sofrer, pois a tática é fazer outros, que vão assistir os inocentes, né, sofrendo, os bons sofrendo, por medo, eles também não vão reagir. Qual a maioria aí? Certamente são os que controlam, aqueles que estão no controle do comando da guerra, aterrorizando, matando, sacrificando e amedrontando as pessoas. Essa maioria está certa? Não está. Essa frase que você citou e usou como exemplo é do próprio sistema. Tome muito cuidado com as frases jogadas por eles, personagens famosos, carismáticos, com títulos pomposos ou não. Se está sendo dada à massa, são eles usando-as para manipular. Muitas das frases boas são roubadas da mensagem e já foram roubadas também de humanos que já viveram e de humanos bons que vivem e têm bons pensamentos, que sem saber estão sendo roubados pelo sistema. Eu já expliquei também esse roubo, essa prática diária de roubo com as nossas mentes, pensamentos, ideias, desejos, etc. Até sonhos. Eu pulei uma parte em que eu disse para o Paulo sobre essa maioria não ser maioria em quantidade, mas sim por união. A união deles dá poder a eles e a nossa desunião tira toda a nossa chance, todo o nosso poder. Eu continuei. Tudo o que você precisa é de sua própria mente. Você não precisa de um pró ou contra e perder tempo argumentando pela internet. Eles gostam de nos ver desprender nossa energia assim. Aliás, a maioria dos comentários pela net são deles mesmos. Mesmo os ataques às pessoas que são pró ou contra nos comentários, né? Quando elas são humanas, são eles rebatendo
Às vezes você vê eles até concordando, mas tudo isso é disfarce. A única coisa necessária é pensar por si, é entrar em diálogo mental. Você aqui com seu você lá fora, o mesmo você em diferentes planos do jogo. Você aqui em corpo com o você lá fora, nada mais. É preciso deixar também essa comunicação límpida e vívida. E o Paulo disse: porém, existe um problema, a doutrinação para dissuadir as pessoas de pensar, Yetite. Uma vez você disse que muitos dos nossos estão esperando que outros pensem por elas. Digam a elas o que fazer, o que é certo ou errado, que elas só discutem usando como referência o que leram e ouviram de outros. Elas querem mesmo pensar pelos outros. Você está absolutamente certa. Elas pensam que pensam por elas mesmas, mas pensam pelos outros porque foram ensinadas a ler e aprender através dos personagens que o sistema diz que escreveram e que tudo saiu da mente deles. E eu disse exatamente, Paulo, por isso é necessário que existam pessoas como nós que frustram os planos das elites formadas por humanos que se unem para fortalecer o mundo de assuntos, livros, personagens, história e provas do sistema, unidos para manter imperando o controle do próprio cárcere sobre todos nós. Somos nós simplesmente com as nossas matutações que nos dão boas ideias, intuições, percepções e que nos levam para outros níveis de compreensão de tudo nesse mundo. E assim frustramos aqueles, que desejam ser eles sempre os unidos somente. E eu disse, há uma união que deve se tornar única se queremos libertar nossa humanidade e recuperarmos nosso direito à lembrança e a jogar sendo respeitados. Nós, com a mensagem, sabemos o que está acontecendo, percebemos além do que o sistema permite e além daqueles nossos que sustentam e promovem o mundo desse grande aprisionador. Então, nós percebemos além do que as nossas pessoas que promovem esse mundo percebem. Eu disse, eles fazem questão de viver no esquecimento, não querem lembrar. Se quisessem, parariam de colecionar crenças e de favoritar personagens, livros, assuntos, conhecimentos e histórias do mundo que os aprisionam numa vida de injustiças e insanidade. Será que essas mentes não percebem que podemos viver sem esse mundo, sem essas coisas todas que, como eles colocaram na nossa cabeça que se não fizermos e não formos o que eles querem, as coisas não vão funcionar? Não vai funcionar no início porque eles vão nos atacar para nos recuperar de volta para a prisão, mas funciona assim muito melhor e mais perfeitamente. Paulo disse, puxa, eu fui um desses uma vez, não consigo aceitar que não tive forças para sair muito antes. Queria ter te conhecido muito antes. Na verdade, eu queria ter nascido de você. Verdade, Yetite. Isso iria garantir que o meu cérebro pudesse abrigar uma mente linda como a sua e que eles não poderiam desligá-lo da conexão com a minha mente. E eu disse, dei risada agora, você certamente iria nascer loiro ou ruivo e não teria esses lindos cabelos pretos brilhantes. Meu filho nasceu ruivo, parece que de mim, se nascer, iria loiro ou ruivo. Só muda quando ou se eu me misturo com asiáticos. Mistura incrível com eles. Amo o resultado. Com qualquer outra raça, entre aspas, que seja misturada com os asiáticos e os loiros. E do porquê um é para a limpeza das misturas que o sistema faz e o outro é para a beleza. E ambos trazem outras qualidades. E os dois trazem belezas também, mas eu disse, depois vamos falar dessa mistura porque nos levaram a ela. Não era com qualquer pessoa que eu podia ter certas conversas, porque muitos ficam machucados. Então, com alguns, a mente mais aberta podia compreender. E eu disse, mas obrigada, Paulo, sua mente é linda também. Não a culpe, ela estava fazendo o trabalho que só ela cabia. Veja, você está aqui, ela conseguiu. Não exija muito mais dela, exija agora de você. Ela fez a parte dela. E você, respeitando a vontade dela de ser livre, você e ela entram em harmonia e se tornam únicos e fortes. E o Paulo disse, obrigada, querida Yetite, suas palavras sempre nos elevam e clareiam a mente. Mas uma coisa, Yetite, se tem tempo para continuarmos, queria falar sobre as frases de personagens. E eu disse, pode falar.
É que eu até sei disso, porque você também já deixou vídeos antigos com esse tema e vi que repetiu o mesmo diversas vezes. Realmente me envergonho de ter deixado minha mente se prender em algumas, como essa que você explicou, que nos tornam tão estúpidos, pois simplesmente repeti-la e aceitá-la já é sinal de que estamos aprisionados ainda. E eu disse: olha, não tem problema, prometa a você mesmo questionar tudo que lê, ver, ouvir, assistir, sentir e perceber. Cuidado para não gravar certezas de nada e nem por nada. E também deixei essas explicações em vídeos e postagens. E voltando à Terra redonda, nosso cérebro se sente mais confortável olhando para as coisas quadradas, retas ou redondas. Nos sentimos melhor dentro de um quarto redondo ou quadrado? E o Paulo disse: boa pergunta. Pensando agora, acho que se fosse um quarto quadrado eu me sentiria melhor. O redondo me daria aflição. E eu disse: Paulo, a menos que o redondo fosse bem espaçoso para não te sufocar num círculo. Se já é ruim estar em cubículo quadrado, imagina ele redondo. Pobres dos animais, que mentes egoístas os mantêm aprisionados. Mas voltando, imagine a gente andando por aqui, num espaço redondo. Não dá para aproveitar o espaço bem. Olha o quarto redondo. Para você fazer a disposição de móveis num quarto quadrado amplo, o aproveitamento do espaço fica melhor. No redondo, vamos perder o espaço. Se a Terra fosse redonda ou quadrada, dá a sensação de que há um precipício onde você possa cair. Mas se ela for apenas um espaço onde não há limites, como a mensagem explicou, faz mais sentido. Pois o sistema dando suas figuras e cálculos geométricos que só funcionam no mundo dele, e ele os criou para limitar. Não tem como ser livre se sua prisão for redonda, quadrada, retangular, triangular. Tudo está limitado e limitando. Por isso é tolice pensar que se deve optar por redonda ou quadrada, mas sim o que a mensagem diz. A percepção de se sentir em algum local, e esse local pode ter os relevos, as curvas, as retas, de todas as formas com suas limitações que o sistema criou para o mundo dele ser construído, e a intenção era que as construções no mundo físico ajudassem a ele a aprisionar todos pelo mental. Isso quando a prisão não começa pelo mental e precisa que o físico tenha as imagens e cenas para aprisionar a mente também. E Paulo disse: sim, Etty, faz realmente sentido. Se é redonda ou quadrada, eles mostram que podemos cair. Isso quando não mostram imagens que tem algo embaixo, em cima. Mas tudo fica ok pela ação da gravidade ou de um domo. A mim me agrada pensar que apenas nos sentimos em algum espaço sem limites. E esse espaço se expande e ele e tudo dele vai se adaptando para as novas proporções. Se lembra corretamente da nossa última conversa, você chegou a mencionar algo assim: o tudo se adapta à extensão do espaço em que estamos, ou ele se estende para que tudo possa estar bem adequado. Algo assim que você disse. Resumindo, pode ser tudo colocado para poder existir, é isso? E eu disse: exatamente, muito bem mesmo. E ele disse: graças a seu trabalho amoroso estou cada dia melhor. Eu sempre acho legal como você faz isso. E eu disse: o quê? Quando transmite a mensagem, suas explicações, essa seriedade, sua fala, muitas vezes com uma eloquência tão honesta e incrivelmente perspicaz. Você é algo muito especial. Quando falou em deixar o Facebook pela primeira vez, senti um vazio. A plataforma deixou de ter sentido para mim, imaginando-a sem você. O mesmo do YouTube, não sobra nada naquela plataforma, senão um bando de enganadores, desligadores de cérebros. A diferença quem faz é seu canal. E você com essa sua linda voz e seu jeito simples. Não sei os outros, mas para mim todas elas só têm sentido enquanto você estiver nelas. Para mim é você sair e eu sair também. E eu disse: ai, Paulo, você é muito gentil para comigo. Obrigada. Na verdade, Paulo, eu tive um Facebook antes desse e fechei-o. Não suportava o layout da página, mas acabei reabrindo um novo perfil a pedido de um seguidor em 2011 ou 2010. E o Paulo disse: o que tem de pessoas espalhadas por toda a internet repassando assuntos para nos dar a ilusão do despertar, todos eles só querem vender seus cursos e livros de merda, palavras dele, e lucrar ao nos distrair com pistas falsas.
Desculpe aí a palavra, mas fico irritado com ele sempre se dando bem enquanto você vai sendo ofuscada e injustiçada. E eu disse, obrigada, Paulo, por suas palavras amáveis. Quanto a pedir desculpas pelas palavras, bom, evite palavrões. Eles marcam aqueles que os utilizam, assim como gírias, moda e tudo aquilo que a pessoa for aceitando vivenciar, defender, promover, etc. Tudo são marcadores para eles nos catalogarem e classificarem conforme o que for aceito, vivido no comportamento e nos sentimentos. E eu disse, e realmente o povo do sistema, essas pessoas, elas não existem para serem deixadas para trás ou apagadas como fazem comigo. Lamento muito pelas mentes que se deixam fisgar. É uma vergonha ver nossas pessoas desligando o próprio cérebro para facilitar o controle dos enganadores, e é uma humilhação para a nossa humanidade o comportamento delas. Todas as mentes deveriam detectá-las. Todas as mentes sabem que estão sendo enganadas, mas se deixam controlar pela falsidade das crenças, das certezas e convicções que vieram delas. Se acomodam, não reagem, servem para tornar o mundo da enganação vitaminado. E o Paulo disse, eles alimentam o sistema, não é? Mas é que se agarram na explicação do sistema de que cada pessoa é diferente. E eu disse, é para isso que as nossas pessoas servem para eles, e elas gostam de ser serviçais e capachos desse mundo de personagens do sistema. É triste ver que perdemos pela inércia mental de outros nossos. Pois é, somos diferentes, porque eles nos dividiram, mas para o sistema somos todos iguais. Ele mostra isso nos fazendo trabalhar em funções que não temos talentos, não gostamos, nos sentimos mal. Todos nós vivemos situações iguais quando ele lança o caos. Mesmo que haja inocentes no meio, todos receberão a mesma porcaria de situação, evento, experiência, etc. Nem vou explicar todo o resto, pois certamente você já deve ter lido ou escutado as minhas explicações em vídeos. Eu disse, Paulo, os nossos pensam que somente grupos, divisões, livros, assuntos, pessoas e situações do mal tornam a verdade mentira, mas a própria verdade daqui vem da mentira. Existe a verdade, verdade do sistema e verdade mentira do sistema, e todas elas vêm da mentira, que é o próprio sistema. É o sistema completo, é mentira. A verdade daqui é a verdade dos assuntos, situações ou coisas que eles desejam que aceitemos como verdade. Vivamos como verdade, verdade. E o Paulo disse, e somos deliberadamente mantidos estúpidos para que as pessoas possam tirar vantagem de nós. Eu entendi isso bem pelos seus vídeos. Muitas vezes eu agi como um tolo estúpido. Eu estava como muitos que vejo estarem, mesmo que eu não suporto mais ouvir essa gente ou fazer parte do mundo que eles ainda aceitam como normal. Realmente eles nos inferiorizaram demais para se tornarem superiores demais. Mas hoje em dia eu vejo que as mentiras que acreditamos como reais são tão tolas e sem sentido que nem consigo acreditar que um dia eu aceitei e as vivi como sendo verdades reais. Esse mundo adoece mentes saudáveis e é loucura demais. E eu disse, Paulo, toda a base do sistema é mentira, crueldade e insanidade. E falando de frase, muitas delas ele criou para confusionar as mentes, algumas pela ambiguidade e outras pela dualidade. Essa frase aqui é as duas coisas. Conheça a verdade e ela te libertará. Qual verdade? De quem? A deles não é. A verdade do sistema cria a ilusão de liberdade, mas não liberta realmente. É apenas a sensação, a percepção, mas está apenas aceitando a crença do próprio cárcere. Porque quando você tem crença, toda a percepção da sua realidade vem pelas influências das suas crenças, do que você está acreditando. E eu continuei, e eu sempre dizia que começar a desconstruir e deletar as crenças do sistema, aquelas que alcançaram, pois nem todos conseguem ir adiante, pois alguns são fisgados de volta ao sistema, mas até onde elas chegaram, alcançaram, elas não voltam mais. Então eu dizia a verdade nossa humana, se nossas mentes a conhecerem, elas querem se libertar e elas não voltarão atrás. Se conhecerem a mentira do sistema, não querem voltar atrás. Daí, em cima dessas minhas frases e outras, eles começaram a repetir, depois de conhecer a verdade, você não pode voltar atrás. Isso é uma falácia. Você conhece as verdades aqui do sistema?
Você não volta atrás? Porque atrás é outras mentiras do sistema. Você não volta nunca a ser um humano livre. Isso que é a verdade. E eu disse a Paulo, viu como adaptam o que a mensagem passa por amor, né? E eles usam para ajudá-los na mentira que sufocam nossas mentes. E o Paulo disse, entendi, Etty, ela é dual, porque ela serve ao sistema para ser dita em relação ao que ele cria, de suas mentiras, que nos dá como verdade, e ela é real da mensagem, porque somente quando vemos a mentira do sistema, vemos nossa verdade, e depois disso não voltamos atrás. E eu disse, pois é, isso mesmo. E o Paulo disse, eu já ouvi de alguns grupos aprisionados pelas crenças dizendo assim, quem conhece a verdade não deve se preocupar muito com mentiras, mas deve tentar agradar a Deus. Então eles acham que, conhecendo a verdade que as crenças deram, a pessoa vai perceber que quase tudo é mentira e que Satanás é o mestre da mentira e do engano. O inimigo fez elas acreditarem que estão com a verdade, que vem dos seus livros e a infinidade de assuntos, como você sempre alerta, suas, entre aspas, historinhas e provas. E eu disse, Paulo, o inimigo conhece a mente humana, controla tudo e a todos por causa disso. Toda prisão começou quebrando a mente real, substituindo-a por uma mente aprisionada, convencida de que tem a verdade e piorando quando ela acha que é livre. E não nos ajuda se soubermos a verdade. Não é essa que o sistema nos dá. De que adianta tê-la? Ela não vai parar esse mundo do mal. Mas essa verdade do mundo, que todos aceitaram, ela nos deixou e nos deixa e deixará continuamente a viver na injustiça que o mundo do Criador, ou dos responsáveis pela tal verdade que as pessoas defendem, mantém, vivendo na insanidade, injustiça e o mal sem final. Faz parte desse mundo, dentro do jogo, que nos aprisionaram. Imagina a verdade dos livros, de tudo que as pessoas aceitam. Elas mudaram o mundo aqui? Melhoraram o mundo? Não. Elas só mantêm o que o mundo é. Mesmo que mude, pareça estar moderno, estar avançado, o mal, a base dele está toda ali ainda, não muda. Então, a verdade do sistema não muda coisa nenhuma, só mantém o mundo dele. E eu disse, Paulo, não esqueça que a verdade nossa humana não está aqui. Não tem como vivermos essa nossa verdade enquanto o mundo do sistema estiver rodando como programação principal. E ela roda ainda apoiada pelas mentes que são vítimas, aprisionadas no esquecimento, enganadas pelos parasitas de suas crenças. Bom, eu vou parar hoje por aqui. As conversas que eu tinha com aquele menino eram muito agradáveis. A gente podia ficar horas e horas conversando e ainda tinha coisas para falar. Nos veremos no próximo vídeo quando der continuidade. Obrigada a todos pela atenção. Fiquem todos bem. Até o próximo. E de Bahai.